A distinção que nós vamos fazer entre os tipos de orações adjetivas é baseada, sobretudo, no sentido, no significado, portanto, em questões semânticas. O que varia é se a oração adjetiva tem a função de explicar, se ela insere uma explicação, ou se ela tem a função de restringir, se ela insere uma restrição. Para analisar isso, peço que você observe aqui esses enunciados. O primeiro diz: os brasileiros que traficavam drogas foram condenados na Indonésia. Veja, aqui há um predicado, foram condenados na Indonésia, que não se refere aos brasileiros, ao conjunto todo das pessoas que nasceram no Brasil. Esse predicado, foram condenados na Indonésia, se refere apenas a um conjunto pequeno, uma dupla para ser mais exato, de brasileiros que traficavam drogas. Esse que traficavam drogas, você já sabe que é uma oração adjetiva por causa desse pronome relativo que, não é? Brasileiros os quais traficavam drogas, quando esse que equivale aos quais, nós temos um pronome relativo, logo nós temos uma oração subordinada adjetiva. O que acontece com essa adjetiva é que, de um grupo maior brasileiros, ela cria uma restrição, uma vez que, como já vimos, não se trata dos brasileiros em sua totalidade, mas apenas daqueles que traficavam drogas. Quando a oração adjetiva atua dessa maneira, seu nome é oração subordinada adjetiva restritiva. É um pouco diferente do que ocorre no segundo exemplo. A pena de morte, que não é adotada no Brasil, divide opiniões. Aqui, esse predicado divide opiniões recai sobre a pena de morte. E o que essa oração faz, que não é adotada no Brasil, pensando do ponto de vista semântico, é acrescentar um adendo sobre a pena de morte. Essa explicação assume essa feição no exemplo, não é? O que se pretende aqui afirmar é que a pena de morte divide opiniões. Além dessa afirmação principal, a pena de morte divide opiniões, se insere aqui um dado a mais, um adendo, uma explicação sobre a pena de morte. A oração, como você já sabe, é adjetiva, afinal de contas, esse que equivale a qual, não é? A pena de morte, a qual não é adotada no Brasil, divide opiniões. Quando essa oração subordinada adjetiva atua como uma explicação, é uma oração subordinada adjetiva explicativa o que temos. Bom, tendo esse ponto de partida, o que nós podemos observar é que as vírgulas são muito importantes na construção do sentido quando se usa uma oração subordinada adjetiva para transmitir determinada informação. Bom, tendo isso em mente, eu te pergunto, a partir desses dois enunciados aqui, qual deles é coerente? O primeiro, os brasileiros que têm acesso à educação são cidadãos críticos, ou o segundo, os brasileiros que têm acesso à educação são cidadãos críticos. São frases parecidas, mas que dizem coisas bem diferentes. Por quê? Como não ocorrem as vírgulas aqui, esse predicado são cidadãos críticos se refere apenas aos brasileiros que têm acesso à educação. Ou seja, eu posso considerar esse trecho aqui como um bloco só e afirmar que o predicado recai sobre esse bloco. Ou seja, infelizmente, segundo a frase,
não são os brasileiros, na sua totalidade, que se tornam cidadãos críticos. Segundo essa frase, os brasileiros que têm acesso à educação, apenas esse grupo, segundo a frase, é que se tornam críticos. Observe então que o que essa oração faz é, a partir de um grupo maior, brasileiros, restringir um subgrupo, os brasileiros que têm acesso à educação. Esse subgrupo está delimitado aqui, não é? Nesse colchete, porque afinal de contas, essa oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas observe que mais importante que o nome é identificar o significado. O que acontece no segundo enunciado é que, de acordo com ele, os brasileiros, em sua totalidade, são cidadãos críticos. É como se fosse possível ler desconsiderando o que está entre vírgulas. É claro que a informação entre vírgulas é importante para o sentido do enunciado, é importante para o sentido de um texto em que essa frase fosse inserida, mas o que eu digo é que a informação fundamental dessa frase é: os brasileiros são cidadãos críticos. E aparece aqui como uma espécie de adendo ao que se sabe sobre brasileiros, que eles têm acesso à educação. Como aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, a semântica desse enunciado, o sentido dessa oração, é o de adendo. O que isso quer dizer, então? É que, segundo essa frase, os brasileiros são cidadãos críticos e os brasileiros, em sua totalidade, têm acesso à educação. Isso é coerente com o nosso conhecimento de mundo? Isso é coerente com o que nós sabemos da realidade? Infelizmente não, não é? A frase coerente, o enunciado coerente, portanto, é esse em que ocorre uma oração restritiva, uma relação de restrição. Segundo ela, apenas alguns brasileiros têm acesso à educação. É a restrição. A segunda é incoerente porque, segundo ela, a totalidade dos brasileiros tem acesso à educação.